Muito bem, agora sim, já que você marcou antes o texto de Romanos, capítulo 15, versículo 4 até o versículo 13. Assim está escrito: porque tudo que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bens um com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês, todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus e cantarei louvores a ti. Elas dizem também: vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizem ainda: todos os que não são judeus louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Até aqui a leitura do texto da epístola. Lá no versículo 7, tem algo que eu queria destacar ali, onde diz: portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. As traduções das Bíblias, elas não são fáceis de fazer. Sempre tem uma grande equipe. E aqui no Brasil, graças a Deus, nós temos inúmeras traduções para o português. Várias, né? E, por vezes, cada tempo que se tem as traduções, e nos últimos 30 anos, esse tempo parece que está cada vez mais rápido, às vezes, a língua que sempre é viva, ela vai mudando. Se alguém lê, né, na revista Almeida, aquele Dart-vos-ei, né, amai-vos, ou algumas palavras que nós não usamos no nosso dia a dia, fica um pouco estranho quando nós ouvimos. Nossa, que língua é essa, né? Que coisa... Parece que é muito tempo atrás. Não, não é muito tempo atrás. 40 anos atrás, ainda se falava um pouco assim, mas já não era tanto. Então, às vezes, as palavras que os tradutores usaram, elas até podem mudar um pouco o conceito dela para os dias de hoje. E essa palavra aqui, que os tradutores, para essa versão, ou para essa tradução ao português, principalmente do grego, o Novo Testamento foi feito em grego, ou seja, a tradução foi direto do grego para o português, usaram a palavra aceitem, aceitar. Pode ser que essa palavra, algum tempo atrás, ela teria um outro sentido. No sentido de, você aceita? Seria mais, ok, pode trazer. Sim. Ou logo no sentido de compromisso. Se eu aceitei, então eu tenho um compromisso. Se eu aceitei comer uma comida, eu vou ter que comer aquela comida. Se eu aceitei comprar um carro, eu vou ter que comprar o carro. Se eu aceitei fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. Se eu aceitei casar, eu vou ter que casar. Hoje, pode ser que essa palavra aceitar tenha já um outro entendimento, que seria algo um pouco, até meio subjetivo, ou um pouco delicado de abordar aqui, porque cada um pode ainda ter a sua forma de olhar para essa palavra e entender ela. Pode ser que alguns ainda pensem, não, aceitar é eu estabelecer um compromisso com aquilo pelo qual eu aceitei.
Mas, ao mesmo tempo, podemos também observar que a palavra aceitar hoje é mais como uma forma de certificar ou dar confirmação ao que a outra pessoa quer que eu aceite. Em que, nesse caso, eu não tenho responsabilidade ou compromisso. Então, se alguém pega e me diz uma coisa que eu voltei a escutar muito, né? Pastor, eu sou colorado. Eu tenho que aceitar isso. Mas eu ainda fico, que dó, que pena, né? Coisa triste. Mas essa palavra hoje, nesse sentido, ou até nesse exemplo tosco que eu dei, ela seria assim: você é isso, então ok, seja isso. Eu não vou te atrapalhar, você não vai me atrapalhar, mas eu te aceito do jeito que você é. Ou seja, podemos observar que o aceitar é apenas uma confirmação que a outra pessoa quer que eu diga. Não é um aceitar que tem um compromisso, então. Mas é simplesmente um aceitar por aceitar. Então, essa nossa cultura que ainda estamos... Alguns já vivem ela mais, outros menos. Mas o aceitar virou uma espécie de regra de ouro. Em que você precisa aceitar o outro como ele é. Precisa aceitar as escolhas dele, precisa aceitar o jeito dele. E, aliás, essa é até uma das melhores formas que nós temos de evitar compromisso hoje em dia. É quando alguém chega para nós e diz algo e nós... tá bom, você é assim, né? Tudo bem, cada um com seus cada um. Eu já usei essa frase um monte de vezes, né? Cada um com seus cada um. Ou seja, lavo as minhas mãos. Você fica aí e eu fico aqui. Mas ainda há uma outra aceitação que é um pouco mais perigosa do que essa, que é o eu preciso me aceitar. E aí vem uma outra parte da frase. Eu preciso me aceitar do jeito que eu sou. Isso é muito complicado. Muito complicado. Mas eu acho que de todos os aceitar que eu mencionei aqui, quando nós reconhecemos que nós precisamos nos aceitar como nós somos, isso sempre é muito complicado. Então, essa palavra aqui, pode ser que quando alguém escute ela fique um pouco distante. Apenas no sentido de, temos que aceitar uns aos outros, conforme está escrito aqui. Sim, temos que aceitar uns aos outros. Então tá bom. É só organizarmos as pessoas, perguntarmos o que elas querem e aceitar. Seria isso? Não. A palavra que Paulo escolheu para essa frase é uma palavra que nós poderíamos traduzir no português por acolher. Acolher. Acolher tem um sentido muito diferente do que aceitar. Pode ser que até em algum momento eles estejam juntos, porque eu preciso aceitar alguém para então acolhê-lo. Alguém poderia dizer assim. Mas acolher, ainda mais no sentido que Paulo está usando, vai muito além de um apenas aceitar. O acolher, ele vai no sentido de caminhar junto. De trazer para si. E o mais difícil de todos, de viverem uma só verdade. Essa palavra que o apóstolo Paulo usa, em 3 vezes que ele usou, em várias outras epístolas, ele quis falar desses 3 assuntos. Acolher o diferente, e especificamente o gentil. Quem eram os gentios? Eram pessoas bem educadas? Não eram pessoas bem educadas. Gentios eram aqueles que não eram judeus. Ou seja, quem morava em Roma e não era do povo judeu, era um gentil. Ou seja, era de um outro povo. E logo no início do cristianismo teve várias tretas em relação a isso. Aliás, o primeiro concílio da igreja, que foi em Jerusalém, deu briga.
E nós reclamando que às vezes na assembleia da briga, nos conselhos, já no primeiro deu briga, né? Como é que não poderia continuar? Por que deu briga? Não uma briga de vias de fato, mas deu uma briga porque tinha uma parte dos cristãos. E olha que interessante, fazendo um parênteses aqui, lá em Atos diz que aqueles que eram judeus e tinham sido convertidos ao cristianismo e que ainda mantinham práticas judaicas, mesmo eles sendo condenados por isso, em Jerusalém eles são chamados de irmãos, são chamados também de cristãos. Os discípulos condenam eles, os apóstolos condenam eles, porque eles estavam errando nesse ponto. Mas eles dizem, são nossos irmãos também. E aí naquele concílio, a grande discussão era porque Pedro tinha comido alimentos que não eram do povo judeu. E aí deu uma treta lá. Então Paulo e Pedro, que estavam nessa disputa, acabaram apertando as mãos e continuaram em uma só verdade. E qual verdade era aquela do Concílio de Jerusalém? Que o que Jesus Cristo fez era para todos os povos, não somente para os judeus, mas também para os gentios. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa palavra acolher, ele está pensando nisso. Acolher aqueles que não são judeus, os gentios. Ele também está falando de acolher aquele que é diferente de nós. E nessa mesma palavra acolher, ele fala sobre caminhar juntos até uma verdade. Ou seja, não é um caminho fácil para nós usarmos essa palavra acolher. Quando nós acolhemos alguém, pode ter certeza que nós vamos passar por inúmeras dificuldades. Tem aquelas pessoas que nós acolhemos por obrigação, e não uma má obrigação, mas uma boa obrigação, que são os nossos filhos. Nós os acolhemos quando eles nascem. E se alguém disser que é fácil criar filhos e acolhê-los, esse alguém não teve filho ainda. Porque é muito difícil você conviver com uma pessoa que ao longo do tempo que vai crescendo, vai começando a te confrontar ou até mesmo te deixar cabelos brancos, como muitos aqui têm, né? Mas que vão nesse sentido confrontando às vezes e nos levando a um certo cansaço no sentido de, olha, como é difícil ter filho, né? Como é difícil educar, como é difícil cuidar. Mas ao mesmo tempo vem uma alegria imensa que a gente não sabe de onde vem. Cara, que maravilha que é ter filho, que maravilha que é ver o que eles estão se tornando, que maravilha que é ter isso. Então fica essa guerra ao mesmo tempo, né? Às vezes um sentimento de, sai daqui que eu não quero te ver. E ao mesmo tempo, nossa, já faz 2 horas que eu não te vejo. Então, o acolhimento para essas pessoas que são a nossa obrigação já é difícil. Agora imagina acolhermos pessoas que não são nossos filhos, não são nossos parentes, e são pessoas até contrárias ao que pensamos, da forma com que vivemos, até mesmo daquilo que nós cremos. Como é que eu vou acolher essa pessoa? Por isso é melhor às vezes eu dizer, eu te aceito, fica assim do jeito que você está. Porque se eu for aí para te acolher, eu vou passar muito trabalho. E isso, muitos de vocês já devem ter tido essa experiência de acolher uma pessoa, de cuidar dela, de incentivar ela, de dar recursos necessários para que ela pudesse ter uma melhora de vida. E quando nós nos entregamos e fazemos tudo por aquela pessoa, chega um dado dia que essa pessoa nem te olha na cara, pega e vai embora e tchau para ti. E ainda faz tudo pior. E aí o que nós podemos pensar? Eu fiz de tudo para essa pessoa e ela responde assim? Tá. Bem que fulano de tal me disse que eu estava gastando meu tempo, perdendo meu dinheiro, investindo numa pessoa que não está nem aí para mim. Então, quando nós observamos essa palavra acolher, ela vai ser bem mais difícil do que simplesmente aceitar. Porque o que Paulo está nos ensinando, a partir do que Jesus Cristo fez, é que nós devemos acolher uns aos outros para a glória de Deus, como Cristo acolheu vocês. E aqui, essa diferença de palavras é muito importante. Porque Cristo
nos aceitou, mas não dessa forma que nós pensamos hoje em dia. Cristo nos acolheu. E aí vem a reflexão. Como é que Cristo nos acolheu? Vejam, seria muito mais fácil para Jesus Cristo se ele nos aceitasse e dissesse assim: meu povo querido, olha só, eu aceito como vocês estão. Só creio em mim. Se Jesus, logo depois do seu batismo, que nós já ouvimos um pouquinho aqui sobre João, um pouquinho do antecipar do batismo de Jesus, logo depois do batismo, Jesus é levado para o deserto, ele fica 40 dias lá, e depois, logo depois desses 40 dias, a primeira frase que Jesus diz é: eu aceito vocês. O reino de Deus chegou. Ele diz isso. Ele diz: arrependam-se dos seus pecados, pois o reino de Deus está perto. Opa! Isso é forma de acolher Jesus? O senhor está de sacanagem com a minha cara? O senhor quer me acolher dizendo para eu me arrepender? Ou seja, não é para me aceitar do jeito que eu sou? Quem o senhor pensa que é para estar dizendo isso de mim? Eu já não consigo nem me aceitar, agora vem o senhor e diz que não me aceita do jeito que eu estou, mas que eu preciso me arrepender para receber esse acolhimento? Não faz sentido essa coisa. Mas o que Jesus faz? Jesus sabe que o nosso acolher é totalmente imperfeito, que nós não acolhemos como deveríamos acolher, que nós primeiro julgamos, primeiro sentenciamos, para depois então ver se o acolhimento vai valer a pena. Primeiro nós identificamos as coisas que nos unem, para então ver se acolher aquela pessoa realmente vai valer a pena. Se ela pensa igual a mim, se ela tem uma cultura parecida com a minha, se ela tem uma família, né, uma procedência familiar, aí tudo bem, eu até posso acolher. Mas agora, fora isso, não. O que Jesus vem e faz? Ele justamente vem e diz: vocês não sabem acolher. Eu acolho vocês para que então vocês acolham as pessoas. E como Jesus acolhe? Bom, primeiro ele vem numa manjedoura. Ele se fez carne, se fez ser humano, habita entre nós, e a partir desse habitar entre nós, ele nos mostra o que é acolher. E aí muitas pessoas às vezes usam textos como pretextos. Veja, Jesus andou com prostitutas, ladrões e todas as pessoas de má fama. Sim, ele andou. E o que aconteceu com essas pessoas? Foram transformadas. A prostituta não continuou prostituta. O ladrão, que era o Zaqueu, não continuou ladrão. Quando Jesus chegou para acolher, Jesus disse: agora há uma nova vida. Mas Jesus sabe que se fosse somente assim, a sua forma de acolher também seria impossível para nós. Porque eu tenho certeza que Zaqueu não continuou como aquele entusiasmo que ele tinha. Que a prostituta também não continuou sem pecar. Que todos aqueles que ele acolheu não continuaram vivendo uma vida perfeita e uma vida agradável a Deus. Eles pecaram novamente. E o que Jesus faz então para nos acolher definitivamente? Ele estende os seus braços para nos acolher? Não. Ele estende os seus braços para pagar o preço do nosso não acolhimento. É isso que Jesus faz. Jesus, quando estende as suas mãos, ele nos diz que sobre essas mãos está o nosso pecado. Quando ele é pregado na cruz, ali está aquilo que nós não conseguimos fazer de forma alguma. Então é dessa forma que Deus escolheu, agora sim, nos aceitar. Onde que Deus nos aceita? Em Jesus Cristo. Deus aceita a minha boa obra? Não. Ele aceita a minha boa obra se ela for a partir de Jesus. Ou seja, na nossa equação da salvação, nós olhamos para a cruz e enxergamos Cristo de braços abertos e precisamos enxergar ali o nosso pecado, enxergar ali
a nossa insuficiência, enxergar ali aquilo que nós não conseguimos ser. E quando Jesus ressuscita, nós precisamos olhar para a ressurreição de Jesus e enxergar ali, agora sim, aquele que acolhe, aquele que nos abraça, aquele que agora diz que nós somos filhos de Deus, aquele que agora diz, acolham uns aos outros. Por isso nós podemos olhar para a cruz de Cristo e enxergar que a única forma que nós temos de acolher alguém é ouvindo primeiro. Ouvindo o quê? Ouvindo que o teu pecado está perdoado. Eu vou falar de novo. A única forma que nós temos de acolher as pessoas é ouvindo que o teu pecado está perdoado. É a partir disso que nós vamos ter a certeza de que podemos acolher aquele que é diferente, aquele que não pensa igual a nós, aquele que é de uma outra nação, aquele que é de uma outra religião, para, nesse momento em que acolhermos essa pessoa, ensinarmos e fazermos com que ela veja o pecado dela nos braços de Jesus Cristo na cruz. Cristo nos dá o perdão para que então nós nos arrependamos. Não é porque nós nos arrependemos que então Jesus dá o perdão. Ele nos dá o perdão porque nós vamos nos arrepender. O perdão já está pronto. Não é uma moeda de troca, como eu falei essa semana, mas é algo que Jesus já deu. E esse perdão, quando nós ouvimos sobre esse perdão, é que nós nos arrependemos. E é o Espírito Santo que faz isso no nosso coração. Por isso que o batismo infantil, para nós, não é um problema. Porque o Davi, diante de Deus, é igual a mim. Eu não tenho capacidade nenhuma de crer em Deus, assim como o Davi também não tem. Eu só creio por causa do Espírito Santo. E é essa forma que nós vamos então agora observar e dar àqueles que precisam ser acolhidos. Quem precisa ser acolhido? Aquele que não crê. Aquele que crê e não sabe muito bem como é que funciona. Esse acolhimento parte, e por último agora, para o caminho de uma só verdade. E que verdade é essa? É a verdade de qual time é melhor. Eu não vou fazer essa piada de novo. Não, é a verdade política. Precisamos estar juntos na verdade ideológica. Precisamos estar juntos na verdade, enfim, de qualquer outra forma que seja. Seria isso? Não, isso é uma consequência. Esse acolhimento que faz com que caminhemos em unidade para ficarmos unidos numa só verdade é sobre quem Jesus é. Por isso que quando nós confessamos o credo apostólico, nós estamos confessando quem Jesus é. E essa caminhada, esse acolhimento às vezes demora. Às vezes uma pessoa que vem à fé cristã, ela vai demorar a chegar. Quer dizer que ela não está salva? Não, são coisas diferentes. A salvação é o que Jesus Cristo dá. E a partir dessa salvação é que nós vamos conhecendo Ele. É que nós vamos, ou seja, nós não precisamos conhecer a Jesus, saber quem Ele é, saber que Ele é Deus Pai, Filho, Espírito Santo, saber tudo isso, para então Ele nos dar a salvação. Batismo de novo. O Davi sabe de tudo isso? Não, mas ele recebeu a salvação. A partir da vida do Davi, quando ele for crescendo, ele vai ouvir quem Jesus é e ele vai aprender. E essa é uma caminhada longa. E nessa caminhada longa, a igreja vai acolher ele e vai ensinar quem é Jesus, vai ensinar sobre a Santa Ceia, vai ensinar o que é essa verdade. E essa é a melhor forma que temos de acolher alguém, ensinando quem Deus é e o que Ele quer para a nossa vida. E aí vem o alívio para nós. Além do alívio de escutarmos que o nosso pecado está perdoado, o alívio é o seguinte, que nós vamos acolher, mas quem vai fazer com que essa pessoa permaneça é o próprio Deus através do Espírito Santo. Ao mesmo tempo, isso nos conforta, porque nós vamos lembrar que o trabalho continua sendo de Deus. Nós somos apenas instrumentos e que possamos continuar acolhendo, principalmente,
aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e mostrar que em Jesus Cristo o pecado está perdoado e há uma nova vida. Em nome do nosso Cristo ressuscitado, amém.